Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Paula, sou graduada em História. Nossa aula de hoje é sobre análise, nova história e mentalidades. A análise é um movimento historiográfico que surge em 1929, idealizados por Lucien Febvre e Marc Bloch. Ele tem 3 gerações, são 3 gerações distintas em análise. Eles eram opostos às correntes historiográficas tradicionais. A velha historiografia estava baseada em documentos oficiais. A historiografia de orientação positivista se baseava em documentos tradicionais e, de preferência, em documentos oficiais. Eles não aceitavam outros tipos de documentos. Também estavam baseados em grandes eventos, em grandes personalidades e muito em história política, em personagens políticos. A análise vai ser um divisor de águas para a historiografia. Ele vai inserir novas fontes, o que vai ser fundamental para o desenvolvimento da disciplina, e para eles, qualquer marca deixada pelo homem, ou vestígio deixado pelo homem, vai ser considerado e analisado como uma fonte histórica. A primeira geração de análise começa em 1929, com Lucien Febvre e Marc Bloch, ambos fundadores da revista. E entre 44 e 48, quem vai ficar no comando da revista é o Febvre, porque em 1944, Bloch foi assassinado pelos nazistas. Ele fazia parte da resistência e foi assassinado pelos nazistas. Eles são pioneiros no sentido que eles vão trazer alguns elementos novos para a história. Por exemplo, eles indicam o trabalho com uma nova modalidade de tempo. Ainda na primeira geração, eles não vão trabalhar com essa modalidade de tempo, mas já indicam o desejo e a vontade de trabalhar com um recorte de tempo maior. Também vão trazer novas fontes, vão abordar o fato histórico de uma maneira diferenciada, de uma maneira mais problematizada. Eles vão questionar o documento. O documento deixa de ser considerado uma verdade e passa a ser visto como algo carregado de intencionalidade. É uma história muito problematizada e, claro, principalmente uma das marcas principais da escola de análise é a interdisciplinaridade, é o diálogo com outras disciplinas, que vai ser fundamental em análise. A interdisciplinaridade vai trazer elementos de outras ciências, por exemplo, da geografia, da economia, da psicologia, de qualquer outra ciência que possa ajudar a trabalhar com fontes diferenciadas. Eu não posso falar de economia sem conhecer alguns conceitos básicos dessa ciência. Como é que um historiador vai inserir no seu trabalho dados econômicos se ele não domina pelo menos os conceitos básicos? Nesse sentido, a interdisciplinaridade é muito importante, porque ela vai ajudar, vai auxiliar na escrita da história. Temporalidade também é uma questão bastante importante para a análise. Antes, a história, de uma origem mais positivista, vai trabalhar com o tempo mais factual, o tempo dos acontecimentos mais imediatos. Em análise, nós vamos notar uma temporalidade diferenciada, um tempo de longa duração. Eles vão começar a analisar eventos que vão acontecer de forma lenta e gradual. A segunda geração de análise vai ser dirigida por Fernand Braudel. Braudel, ele vai entrar na direção da revista a partir de 1949, vai assumir a direção. A partir de Braudel é que nós vamos notar uma mudança efetiva na temporalidade. O livro dele, chamado Mediterrâneo, vai trabalhar justamente com essa mudança de temporalidade. Ele vai analisar um tempo quase imóvel, onde as estruturas praticamente não mudam. É o tempo geográfico. Ele vai trabalhar o tempo geográfico, ele vai trabalhar o tempo social, que é um tempo um pouco mais rápido do que o tempo geográfico, e o tempo individual, que é esse tempo que nós conhecemos, o tempo mais rápido, mais cotidiano. Esse seria o tempo individual. Então, é com Braudel que nós vamos perceber, de fato, o trabalho com essa nova temporalidade. Além disso,
o Brodel é responsável, nesse momento, pela consolidação de análise. Ele vai fazer com que os historiadores que estão envolvidos nessa corrente entrem com mais ímpeto no mercado editorial e vão ser bastante bem vistos a partir daí. Terceira geração também é conhecida como nova história. Ela vai surgir a partir dos discípulos de Brodel, dos filhotinhos de Brodel. Ela surge a partir desses discípulos. Ela não é, de maneira nenhuma, rival de análise. Elas são disciplinas que vão caminhar. Ela é uma vertente de análise, ela é uma herdeira de análise, se nós podemos dizer assim. Ela vai surgir a partir dos anos 70, com esses discípulos do Brodel, e vai trabalhar com objetos ainda mais novos, que seriam considerados esdrúxulos, ou mesmo não muito sérios pelos historiadores mais tradicionais. Vai trabalhar com novas fontes, cada vez mais diferenciadas e também com abordagens um pouco diferenciadas. E a história das mentalidades é uma nova abordagem histórica, é uma forma nova de ver a história. Nova de que maneira? Ela vai estudar, por exemplo, o sentimento do homem, ela vai acompanhar o sentimento do homem, o imaginário coletivo, quer dizer, como uma determinada sociedade pensa algumas coisas, ela vai trabalhar um pouco com isso. E o mais importante, característica fundamental, ela parte do micro para o macro. O que é isso? Na verdade, eles podem pegar um indivíduo, uma cidade, uma aldeia, uma pequena localidade e usá-los como trampolim para explicar grandes estruturas bem maior. Como exemplo disso, nós podemos citar o livro O Queijo e o Verme, do Ginsburg. Do que fala o livro? Ele vai partir da história de um moleiro, ou seja, ele vai pegar um indivíduo para falar da igreja, da Inquisição. Quer dizer, ele vai partir do micro para falar do todo naquele momento, de uma instituição como todo e de um movimento dentro dessa instituição que é a Inquisição. As mentalidades também trabalham com uma variedade enorme de fontes, fontes que até esse momento eram tidas como exóticas ou de pouca credibilidade pelos historiadores mais tradicionais, mas que vão ser muito importantes para essa corrente. Eles vão trabalhar também com tempo de longa duração. Como eu disse, se nós pegarmos o exemplo, por exemplo, do Queijo e os Vermes, nós vamos estar falando de um episódio isolado, da história de um moleiro, que vai analisar um movimento que teve uma longa duração, que é a Inquisição, e uma instituição que tem uma duração ainda maior, que é a igreja. Eles partem dessa mesma temporalidade, eles mantêm a longa duração como uma temporalidade. Para eles, as mudanças acontecem de forma muito lenta e gradual, muito diferentes das mudanças que acontecem, por exemplo, no nosso dia a dia. Nós temos a tendência de achar que a sociedade se modifica de forma muito rápida, mas para esses especialistas, na verdade, ela vai se modificar de uma maneira muito mais morosa, muito mais devagar. As coisas, a tecnologia, elas são muito rápidas, de fato, mas a mentalidade é uma coisa muito mais lenta de ser modificada. Eu gostaria de finalizar pedindo a vocês que leiam todo o material com bastante atenção, que explorem o material complementar. Foi um grande prazer. Até a próxima!